que você consegue trazer para nós aqui sobre pontos importantes da LGPD nos processos licitatórios? Obrigada, Pedro. Boa noite, Márcia. Boa noite a quem nos estiver ouvindo, né, e vendo, seja ao vivo ou seja depois, né? Quando a gente fala na indústria, é importante a gente entender que normalmente uma indústria ela faz parte de uma cadeia produtiva. Eu tenho algumas cadeias produtivas longas, por exemplo, como a indústria automobilística, né, em que eu tenho ali a fabricação de várias peças, eu tenho a venda disso, depois eu vou ter a produção do automóvel, né, depois eu vou ter alguém que vai prestar serviço na manutenção disso, alguém que vai vender uma outra peça. E eu falo de indústrias, né, nós temos aí prospecções, né, empresas que a gente tem conversado na área de panelas, na área de brinquedos, né, na área de alimentos. Então, nunca você é isolado, né? E quando a gente fala de indústria, eu produzir algo que se complementa a alguma coisa, mas que muitas vezes eu preciso vender isso, que se eu não vender, não tem, sabe, eu preciso dar vazão àquilo que eu estou produzindo. E nem sempre eu tenho a informação casada de produzir somente aquilo que me é encomendado, né? Ou para que eu tenha esse dinamismo da indústria de ser competitivo, principalmente, muitas vezes eu preciso manter ali um pequeno estoque, etc. E uma das formas de venda, né, é através de licitações. E aí eu estou falando licitações em vários âmbitos, né? Eu estou falando de licitações, sim, no âmbito público, mas eu também tenho licitações ou processos licitatórios ou concorrências, né, dentro do âmbito privado também. Então, tem uma grande empresa de tratores, por exemplo, que ela precisa fazer cotações e precisa comprar pneus ou uma determinada peça, né, específica da indústria, e ela abre esse processo licitatório. E principalmente empresas estrangeiras, né, dependendo do segmento que a gente tiver, elas já são muito mais acostumadas com a questão de compliance, com as conformidades às leis. E aí, dentro de um processo licitatório, a gente teve uma situação, né, recente, de 1 semana, 2 semanas atrás, em que uma empresa que queria participar de um processo licitatório se viu impedida por uma cláusula que cada vez mais costuma aparecer nos editais licitatórios, que é estar em conformidade com a LGPD, ter um encarregado de dados, obedecer, seguir as leis, né, da LGPD. E às vezes, Márcia, uma coisa que acontece muito deve respeitar questões de privacidade, proteção de dados e deve cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a indústria ou a empresa, ela se para e pensa, eu já cumpro essa lei, mas aquela outra, mas essa NR, mas essa já tenho ISO, já tenho tudo. Só que quando eu falo de Lei Geral de Proteção de Dados, não adianta eu cumprir se eu não conseguir demonstrar que eu cumpro. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela exige, para que você consiga demonstrar que está em conformidade, que você apresente alguns documentos, que você apresente algumas evidências, né? E não é algo que você consegue criar em 10 minutos, em 10 dias. É algo que você, por exemplo, uma das etapas é um mapeamento de processos com identificação de riscos, né? Com a implementação de medidas técnicas administrativas que reduzam esses riscos, né, em relação à privacidade das pessoas, porque é para isso que a LGPD, né, foi criada. E aí você pensa, poxa, mas a minha indústria nem vende direto para o consumidor final, ela vende para outras empresas. Então, não estou nem aí. Vamos fazer do jeito que eu acho que tem que ser. Só que, olha só, nesse caso que a gente pegou recentemente, a empresa, teoricamente, está impedida de participar da licitação, porque ela não tem aquilo que é necessário para demonstrar conformidade. E, mais uma vez, tá? A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já se manifestou de forma muito clara em relação a isso.
não existe certificado de LGPD. Então, se você... mas o software que eu uso, botou lá um selinho que ele tem certificado. Primeiro, o software é o software e ele não consegue te isentar das suas responsabilidades. Você é responsável pelo software, ok, mas e as outras coisas? E os colaboradores que você tem? Os contratos que você... Então, como eu demonstro, enquanto indústria, que eu estou em conformidade? Existem passos a serem seguidos, existem documentos necessários para essa comprovação. Quando você, por exemplo, abre uma empresa, né, e pega ali o alvará de funcionamento, etc., tem uma série de documentos que você tem que deixar ali no quadro de avisos, né, que quando você é parado no trânsito, tem uns documentos que são te pedidos, né, cadê o documento do veículo, né, cadê o documento do condutor, né? Para onde você está indo? Você tem que responder algumas perguntas também, além de mostrar os documentos comprobatórios. Isso funciona da mesma forma em relação ao LGPD, ou seja, além de eu estar fazendo aquilo que eu deveria fazer, eu tenho habilitação, mas se eu não tiver habilitação para mostrar em uma blitz, eu passo a ter um problema. Né? Não adianta nada. E assim, similarmente funciona. Então, você na indústria, não vendo para pessoa física, tá, mas eu vendo para alguém. E esse alguém em cadeia, né, pode me exigir, principalmente se eu quero estar no cenário internacional, se eu quero participar da mesa dos grandes, né? Pedro, perfeito. Você, inclusive, né, deu essa pincelada sobre a LGPD, e é justamente isso, é uma lei que veio para regulamentar todo o tratamento de dados pessoais, então todo o caminho de um dado pessoal, só reafirmando, né, todo o caminho de um dado pessoal dentro de uma organização, ele passa por um tratamento, e a lei veio organizar, na verdade, esse tratamento para que seja feito de uma forma muito segura. Quando a gente fala, né, Pedro, dos processos licitatórios, a gente pensa no edital, né, onde, como você muito bem colocou, em alguns editais a gente encontra essa questão da certificação, mas realmente não existe uma certificação. O que existe são as evidências, né, que você está adequado, e as evidências são o quê? São as medidas administrativas e técnicas que você providencia para trazer essa adequação. Márcia, com uma boa consultoria, se eu tenho uma licitação que pede lá a certificação LGPD ou um relatório de auditoria, que foi o caso que a gente teve, né? E o meu concorrente da minha indústria na licitação apresenta um certificado LGPD, eu consigo derrubar ele, porque não existe certificação LGPD. Relatório de auditoria, avaliando se cumpre, etc., de uma empresa idônea, né, esteja no mercado, perfeito. Isso pode e deve ser feito, né? A gente, inclusive, presta esse tipo de serviço aqui na Industry Privacy, de auditoria em relação a questões da LGPD. Mas certificado não existe. Isso vai ser impugnado, né? Se alguém criar um certificado, né, Pedro? Se alguém apresenta, se o meu concorrente da minha indústria apresenta esse certificado, eu impugno e consigo derrubar ele dentro do processo licitatório, porque ele está apresentando um documento que não vale. É como me pedir, eu queria a escritura do terreno na Lua. Não existe. Então, pode estar lá no edital, pode estar sendo exigido, né? Mas é um documento que ele simplesmente não pode ser considerado como demonstração de conformidade à LGPD por definição da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão, né, definido para que cuide disso, entendeu? Que passa a orientação disso. Então, assim, só tem que conhecer, né, Márcia? Tem que conhecer. Com e não certeza. É todo mundo que conhece exatamente o que a LGPD traz, principalmente em relação às questões de indústria. E aí cai no conto da sereia. Esse é um grande perigo, né? Pedro... porque eu te vendo, né? Se eu te vender um lote na Lua por R$2.000, você pode falar, é muito barato, eu queria comprar um lote na Lua. Né? Só que aquilo que eu te passo de certificação, de documentação, tem valor algum? Não, né? Ou seja, o que você falou, caiu no conto. Ou seja, eu paguei por alguma coisa que a pessoa me pediu, olha, faz isso para mim, estou querendo comprar um lote na Lua, então eu te vendo. Cara, não.
né? Vamos ter entendimento, e aí tem muito empresário também, Márcia, esperto, né? Que ele fala, não, que o quê? Eu vou gastar, que nem é muita coisa, mas eu vou gastar X com um projeto de adequação? Não vou. Eu tenho um menino ali que imprime para mim um certificado, eu colo ele na parede aqui e digo que estou. Só que isso pode custar muito caro. Você pode perder uma licitação, você pode... Porque não é só dizer, eu estou adequado. É poder demonstrar isso, se isso for exigido dentro do processo licitatório ou depois, na execução de contrato. Tá? Você imagina, né? Justamente você numa execução de contrato, você chega lá e está sendo cobrado realmente das evidências e você não tem, porque você comprou lá o certificado, né? Emitiu o certificado, isso. Só que você não tem as evidências. E como isso impacta na indústria, né? Eu comecei a produzir, então eu ganhei uma licitação. Eu peguei a minha linha de produção e ativei ela com 10 mil unidades do meu produto, supondo que seja panelas, por exemplo, né? 10 mil panelas de pressão, ganhei a licitação, está sendo produzido, ok. Na hora de fazer o primeiro recebimento ali da entrega, ou em algum momento existe uma auditoria nessa empresa que está fazendo aquisição comigo, eles me pedem uma documentação que eu não tenho. Entendeu? E aí, meu pagamento pode ser retido. Como que isso me impacta? Eu já produzi material, né? O aço necessário para as próximas panelas eu já encomendei com o meu fornecedor. Então, olha só, a cadeia. Quando eu falo de cadeia, isso impacta, né, toda uma sequência de ações por conta de um ponto que eu não dei valor, né? Eu achei que ninguém está me pedindo isso, né? E não, gente. A LGPD, a necessidade de você ter um encarregado de dados, né, na indústria, por exemplo, ela é tão importante quanto você ter um contador. Todo mundo sabe, né, que se você tiver um mau advogado ou um mau contador, né, ele pode, né, destruir sua empresa. Com certeza. Da mesma forma, vem aos poucos, né, criando essa cultura aqui no Brasil em relação a questões de LGPD. E se você trabalha com empresas estrangeiras, né, principalmente se tiver alguma empresa europeia, saiba que, né, a coisa vai bater na sua porta logo, logo. Vamos lá?